Lá, guerreiros, baseado numa pergunta que eu tive aí do Atila Camussa, hoje eu vou passar para vocês as regras, as pontuações e as formas de competição que tem dentro dos campeonatos de Kung Fu. Agora sim, a regra de ganho de ponto, de técnicas válidas, gente, e isso não acho que não só no Kung Fu, em outras artes marciais também está variando muito, porque depende muito das federações que estão à frente do evento. As competições no Kung Fu, elas têm uma origem bem antiga, né? Para escolher os melhores oficiais, o imperador realizava os torneios, né, militares. E geralmente essas lutas que eram feitas num tablado, né, chamado Leitai, elas eram até a morte, cara. Não tinha regra nenhuma. Era onde entrava Jimak, entrava palma de ferro. Esses golpes que são bastante assim eficazes, né, e destrutivos do Kung Fu. Com isso, o imperador viu que a China perdia grandes mestres com boas técnicas, que apenas estavam num dia ruim lutando, e por estar num dia ruim lutando, né, acabavam morrendo ou ficando paraplégicos, né, com deficiente da perna, do braço. O Kung Fu ele tem um código de ética marcial muito grande, mas muitas vezes, aqui e acolá, por causa de aluno, acontecia dessas rivalidades entre escolas, aí rolava o desafio de um mestre contra o outro. Não tinham regras, geralmente eram feitos em praça pública, né? Sem proteção, sem regra, valia dedo no olho, golpe na garganta, na coluna, e as lutas terminavam muitas vezes rápidas. E com a proibição das lutas até a morte pelo imperador, começou aí a surgir as lutas regradas, né? Começou a proteger as mãos com pano, depois virou as luvas, né? Começou a ser proibido golpes em certas partes do corpo. Alguns tipos de técnicas tradicionais hoje em dia não entram mais nas competições. Dentro do Kung Fu atualmente a gente tem competições de Sanda, de Sanshou, né? Tem as competições de Koshu, de Tushu, como também as lutas de Shuai Jiao, as lutas de armas. Em alguns campeonatos hoje em dia tem até lutas com armas, claro, com proteções e tal, né, com regras, mas tem as lutas com as armas tradicionais. Agora sim, a regra de ganho de ponto, de técnicas válidas, gente, e isso não acho que não só no Kung Fu, em outras artes marciais também está variando muito, porque depende muito das federações que estão à frente do evento, né? Federação tal vale isso, isso e isso. Federação e tal já não vale isso. Tá entendendo? Tipo, um exemplo. Tem federação que permite, dentro das lutas de Sanda, a joelhada solta. Tem outra que só é soco chute. Tem federação que, além da joelhada solta, joelhada no clinch, ainda permite cotovelada, né? Fora soco, chute e queda dentro da competição. Mas o Sanshou foi uma das primeiras competições que surgiu, né, de calção e tal, onde a galera usa luva de boxe dentro do Kung Fu e tenta aplicar as técnicas que entram na regra do Kung Fu, né? Como cotovelada, joelhada, soco, chute e as projeções, as quedas. Com o passar dos anos, modificou-se algumas coisas na regra, padronizaram outras e surgiu o Sanda, né, que já é um sistema de competição, né, com alguns detalhes diferentes do Sanshou. Sanda já quer dizer luta livre. Bom, no Sanshou e no Sanda se utiliza calção, camiseta e as luvas, né? Eles têm regras semelhantes, só que no Sanshou valia mais golpes, no Sanda já vale menos. Isso também variando de federação, porque tem federação que mudou e utiliza o nome Sanda, mas ainda permite golpes como cotovelada, joelhada, que nem às vezes era permitido no Sanshou. Nós temos também, mais voltado para a parte tradicional, a luta Koshu, onde se utiliza luvas assim de dedo, né, com os dedos para fora, que nem as luvas de MMA hoje em dia, né? Aí se tenta priorizar mais a questão da luta tradicional, mas ela é full contact, valendo chute na perna, no tronco, na cabeça, valendo cotovelada, joelhada, queda. Na luta Koshu se utiliza o uniforme tradicional do Kung Fu, né? A camisa com manga, o regata, a calça, a faixa. Tem uns que até de full, né, Timoie se usa. Em toda modalidade de luta do Kung Fu tem categoria de peso, idade, protetores. Por exemplo, se é uma luta infantil é mais proteção, menos tempo, né? Com mais regras, com mais atenção, com grande interrupção do árbitro. Ou seja, é tudo bem adaptado às normas de lei esportiva hoje em dia. E tudo isso com a disciplina tradicional do Kung Fu. Tipo, vibrar quando ganha e outras coisas que se fazem hoje em dia, por exemplo, em algumas lutas de MMA, isso não é permitido no universo tradicional.
Acho que não só do Kung Fu, de outras artes marciais tradicionais também, como judô, o karatê tradicional. No Kung Fu também a gente tem a luta clássica, que já foi um sistema moderno criado aí para que o praticante ele preserve seu estilo tradicional de Kung Fu. Por exemplo, se ele treina o louva-a-Deus, ele vai utilizar na luta clássica nenhum tipo de proteção na mão que atrapalhe a execução das técnicas de louva-a-Deus, né? E ele vai tentar aplicar ali o máximo as técnicas do estilo, né? Claro, com algumas regras, né? Sem valer o soqueamento no rosto, uma espécie de luta sombra, né? Um light contact. Eu acho bacana, porque muita gente hoje em dia não trabalha mais nos combates as técnicas tradicionais. Claro que com devidos cuidados, só marcando a parte genital e outros pontos, mas é importante sim ainda trabalhar um combate com as técnicas tradicionais. Dentro desses tipos de combate, se prioriza mais a pontuação por queda, né? Onde se pontua mais dentro do Kung Fu. Por quê? Porque numa guerra, se você ia ao chão, era praticamente a morte. Porque poderia vir os cavalos passar por cima, você poderia ser espetado por lança, poderia ser golpeado por vários oponentes. Fora a questão do peso da armadura. Então era praticamente a morte que caía ao chão. E a luta para na queda. Geralmente golpes com soco, chute, são contados apenas um ponto. Claro, mas se você conseguir derrubar o oponente num soco ou num chute, já conta 2 pontos. Como funcionam as pontuações de queda? Por exemplo, se eu lhe derrubo e permaneço em pé, eu ganho 2 pontos. Mas só que eu já lhe derrubo caindo junto, ou seja, uma queda de sacrifício que se chama, já se ganha apenas 1 ponto. Em algumas federações aumenta 1 ponto, diminui 1 ponto, tem federação que dá 3 pontos por golpe limpo, tem algumas que querem dar 2 pontos por chute na cabeça. Então essa questão aí vocês podem analisar a parte, né, de acordo com as federações em que você participe ou seu estilo afiliado. Uma outra competição que é presente em alguns campeonatos de Kung Fu é o Shuai Jiao, né, que é o judô chinês, né, é até o estilo mãe, considerado como estilo mãe de muitos estilos de Kung Fu. Como é muito parecido com o judô, só que vale as catadas na perna, né? As pontuações são também de acordo com o número de quedas que o praticante aplica. Temos também a questão do Tui Shou, que é aquela luta que é muito comum no Tai Chi Chuan, do empurrando com as mãos, né? Aqui é uma movimentação em que você tenta deslocar o eixo central do oponente, né? Através de movimentações de esgrima, né? De empurrada, tentando tirá-lo para fora do círculo ou derrubá-lo. Para fechar, a gente tem as competições de Taolu. Tem o Taolu com arma. O que é Taolu? Quer dizer caminho. Taolu são as formas tradicionais do Kung Fu, né? Da onde vem as técnicas de luta do Kung Fu. Da onde se tira as técnicas, trabalha em dupla, trabalha 2 a 2, trabalha em combate para ficar apto a se defender. Bem, nas competições de Taolu, o praticante vai à frente, julgado por mais ou menos 4 árbitros, executa a técnica e é julgado por nota. No final se dá uma média e daí se tira o primeiro, segundo e terceiro lugar. Existe o Taolu com armas, existe o Taolu de mão livre, tanto do sul como do norte. É tudo julgado de acordo com a categoria. Tem o Taolu em conjunto, em equipe, né? Tem também a questão da competição do Toi Cha. Toi Cha é a luta combinada. É um exercício muito antigo do Kung Fu, onde o praticante treina uma luta que é combinada, mas ao mesmo tempo adquire noção de distância, noção real de defesa, né, um com o outro. Existem Toi Chas livres, que é montado por 2 atletas de forma pessoal, independente, e existem os Toi Chas tradicionais, que são passados, né, na linhagem do seu estilo. Existe também a competição de formas internas, de Taolu interno, de Tai Chi Chuan, de Qigong, onde o praticante demonstra movimentos leves, suaves, trabalhados de forma mais interna, ou então de forma externa, né? Em algumas demonstrações de Qigong, como quebramentos, né? Entortar vergalhão, o colarinho de aço, né? Que é entortar ali o vergalhão de aço com... Então,
também tem essas competições em alguns eventos de Kung Fu. Bem, espero que eu tenha dado uma luz aí, viu, Átila? Espero que você tenha compreendido aí mais ou menos como funcionam as competições aí dentro do Kung Fu, as regras, né? E assim, galera, como eu disse, né? Isso varia de federação para federação. E assim, eu não falei ainda tudo, né? Mas se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar mais detalhes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e Kin Lai!